Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez. Mais um dia para a gente avançar no reino. Mais um dia para viver das maravilhas do Senhor. Que Deus nos dê a graça de romper e avançar no dia de hoje. Bom dia, Lulu. Você tá bem? Deus abençoe o seu dia. Bom dia, amiga Tássia. Como é que vocês estão? Bora orar, hoje eu entrei atrasada, misericórdia. Já vamos falando com Deus. Bora entregar nossa manhã às mãos do Senhor. Glória a Deus, Lulu. Bom dia, Moisés. Bom dia, Roberta. Bom dia, Patrícia. Eu tô bem, graças a Deus, sem dor de cabeça, renovada. Aleluia. Bom dia, é Fabi? Bom dia, minha irmã. Deus abençoe o nosso dia. Bom dia, mamãe. Deus abençoe, viu? Vamos falar com o Senhor. Já pega aí sua Bíblia, já traz aí suas canetas, marca texto. Bora falar com o Senhor. Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer. Nesta manhã, Deus, nós te rendemos graça por mais um dia. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, Pai. Muito obrigada, Deus, por nos dar a liberdade de viver mais um dia na Tua presença. Mais um dia, Pai, entregando a nossa vida diante do Senhor. Nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua bondade, reconhecemos, Pai, que tudo vem de Ti e que o Senhor tem sido bom conosco. Pai amado, nesta manhã nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, nós pedimos perdão pelos nossos erros. Purifica, Deus, a nossa mente, o nosso coração, nos leva, Pai amado, a um quebrantamento, nos leva a entender que nós somos falhos e pecadores. Pai amado, em nome de Jesus, nesta manhã nós te glorificamos porque o Senhor é quem nos purifica, o Senhor é quem nos salva e nos liberta. Papai, todas as coisas convergem no Senhor. Eu te peço a graça, Pai, para que nesta manhã nós possamos mesmo aprender da Tua palavra, que o Senhor já possa mesmo abrir cada coração, que o Senhor possa preparar cada terra para receber, Deus, deste alimento que é o Senhor, Pai. Nos traga a revelação de quem Tu és, nos traga a revelação da Tua palavra, Pai. Nós queremos aprender com o Senhor, ó Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, manifesta o Teu querer, manifesta a Tua vontade, que nós possamos estar exatamente aonde o Senhor nos pediu para estar, Pai. Nós pedimos que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso entendimento para compreender da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, pessoal. Que Deus continue abençoando o dia de vocês, que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês, viu? Aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Encaminha aí um aviãozinho, chama um amigo para poder estar com a gente, para poder aprender um pouquinho mais da palavra. Hoje nós vamos estudar Mateus 18 e 19. Tá tudo ok aí, gente? O microfone tá ok? Bom dia, Grazi. Bom dia, Gilma. Bom dia, Iris. Bora lá, já pega sua Bíblia, canetas, marca-texto, lápis e vamos ver o que a palavra fala conosco. Bom dia, Fernanda. Diz o seguinte, Mateus 18. O título da minha Bíblia é O Maior no Reino dos Céus, né? O maior no reino. Nesta ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos estão aqui querendo saber quem que é o maior no reino do céu. Tá, se tem alguém que é maior, quem que é Jesus? Então Jesus chamou uma criança pequena e colocou no meio deles. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e tornem como essa criança, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Olha aqui que Jesus está falando. As pessoas perguntam para ele, coloca do lado se você tem um espaço de anotação ou se você tem um caderninho, quem é o maior no reino dos céus? E aí nós vamos descobrir agora quem Jesus ele fala que é o maior no reino dos céus. Primeira coisa que ele fala, olha,
eu quero que vocês observem uma criança. O maior no reino dos céus é igual, semelhante a uma criança. Gente, uma criança, ela é frágil. Uma criança, ela é completamente dependente. Primeira coisa que eu quero que você risque: quem é o maior no reino dos céus? É o dependente de Cristo. Esse é o maior no reino dos céus. Uma criança, ela é frágil, ela é dependente, mas quando nós olhamos para uma criança, aqueles que têm filhos vão conseguir dizer isso melhor do que eu, mas uma criança é simples. Outro dia eu estava vendo um vídeo na internet e o vídeo mostra a mãe colocando brinquedos caros e tipo um copo descartável na frente da criança. E a criança sempre escolhendo aquilo que é mais barato. A mãe colocava tipo uma boneca e um litro PET, colocava um embrulho maior e um papel amassado. A criança sempre ia para aquilo que era mais simples. Então, a primeira coisa que a gente vê também de uma das características, além da dependência dos pais, né, além da dependência de Cristo, a criança ela é simples. A simplicidade de uma criança, ela nos comove, né? Olha como é que você dá uma coisa para uma criança, ela fica feliz com aquilo. Então Jesus está falando, se você quer entrar no reino dos céus, você precisa ser simples. As pequenas coisas, elas têm que te agradar. Primeiro ponto, né? Simplicidade. A segunda é a alegria. Pastor Cláudio Duarte gosta de brincar, né? Que uma casa sem criança tem paz, mas uma casa com criança tem alegria. Gente, alegria, bagunça, criança é festa, sabe? Criança é energia. Então, quem quer ser o maior no reino dos céus tem que ter uma alegria, uma simplicidade acompanhada de uma alegria. Aquela criança, ela fica alegre com pouca coisa. Criança, ela não tem ficar emburrado. Nós temos isso, né? Quando a gente passa por uma situação que a gente não gosta, a gente fica emburrado, fica triste, fala que não queria, questiona e um monte de coisa. Mas uma criança, aonde você levar ela tem uma alegria. Experiência é para aqueles que têm oportunidade de levar uma criança no restaurante para almoçar. Nós adultos, se a gente não for no restaurante que a gente quer, aí a gente faz aquela cara feia. Ai, eu não queria vir aqui. Ai, que raiva. Vim aqui de novo. Nananã. A criança, você pode levar ela no mesmo restaurante todos os dias, every day. E ela vai ficar satisfeita. Porque o propósito dela ali é ir almoçar. Ela não quer saber se a cozinheira fez a comida que ela gostava ou não. Uma criança, ela tem essa alegria de tudo aquilo que você coloca diante dela, ela recebe bem, ela aceita. Então Deus está falando assim, olha, vocês precisam aceitar as circunstâncias a qual eu coloco vocês. Tem pessoa que passa por um momento com Deus, uma dificuldade com o Senhor e vira para Deus, o Criador, o dono de todas as coisas e fala assim, ai Deus, eu não gostei que você me trouxe aqui nesse restaurante. Ai Deus, não gostei dessa situação que você me colocou. Olha, seja alegre. Alegre em todas as circunstâncias. Esse é o segundo tópico. O terceiro tópico é a integridade. Você quer uma pessoa fiel, uma criança. Se você tem uma criança, você tem integridade. A criança, ela é íntegra, sabe? Ela tem ali um caminho reto. Se você corrigir a criança, se você ensinar ela um caminho para andar, ela vai andar naquele caminho. Ela é até ingênua. Ela pode até saber que às vezes se ela soltar um copo de vidro ele vai quebrar. Uma criança não sabe que isso pode acontecer. Mas se você ensina uma criança que um copo de vidro não pode jogar no chão, ela não vai jogar. Uma criança, ela tem um coração ensinável. Eu tenho um irmão da igreja que uma vez eu fiz um comentário muito infeliz com ele. Eu virei para esse irmão da igreja e falei assim, nossa, criar filho é difícil demais, né? Falei isso numa célula. E ele virou para mim e falou assim, Raira, criar filho é a coisa mais fácil do mundo. Porque filhos, eles são ministráveis, eles são ensináveis, o coração deles são bons. Tudo que você ensinar para uma criança, ela vai aprender. Eu achei aquilo o máximo. Foi o comentário mais interessante que eu já escutei na minha vida, se tratando de filhos. Porque muitas pessoas que são ingratas, muitas pessoas que têm mania de murmurar, elas lamentam por ter filhos. Elas falam, ai, filha, é difícil demais, não, trabalheira, não, menino, você faz isso. Sabe, a pessoa só fica questionando que criar filho é ruim.
Talvez a pessoa passou o tempo inteiro pedindo a Deus um filho. E quando Deus deu o filho, a primeira coisa que a pessoa fala é: esse filho está me dando trabalho. Isso prova que a pessoa tem um coração ingrato. Isso prova que a pessoa tem um coração que não é um coração grato. Ela clamou a Deus, pediu a Deus um filho. Deus deu o filho e quando o filho chega, ela questiona o trabalho que o filho dá. Olha, filho é ministráveis. Filhos têm um coração ensinável. E o que Jesus está nos dizendo é que aquele que quer ser o maior no reino dos céus precisa ser como uma criança, precisa ter um coração ministrável, precisa, tomar uma rota diferente quando Jesus virar para você e falar assim: olha, filho, eu não gostei daquilo que você fez, isso que você fez não me agradou. O filho recalcula a rota e fala assim: tá bom, pai, não vou fazer de novo. Esse é o maior no reino dos céus. É maior no reino dos céus aquele que é obediente. E a humildade, gente. Já viu humildade de criança? Criança, você pega, dá nela uma correada. Você pega uma criança, você dá nela um couro. E aí ela volta depois e fala assim: papai, desculpa. Mamãe, desculpa. A criança, ela é humilde. A criança, quando você corrige ela, você pode xingar ela, você pode fazer o que você quiser com ela, que depois ela tá lá do seu lado de novo falando assim: me perdoa. Desculpa, mamãe, não vou fazer de novo. A criança tem uma humildade para reconhecer que algo que ela fez não foi bom, não foi correto, e ela fala assim: eu não quero me afastar de você, papai. Eu não quero me afastar de você, mamãe. Não é verdade? Criança não tem esse costume de você xingar, passa minutos ela tá no seu pé de novo. Então Jesus, ele quer isso. Jesus, ele quer um coração humilde que reconhece que ele é pai e que quando ele corrige, mesmo ele batendo, mesmo ele xingando, ele nos expondo a situações que nós não gostaríamos de passar, seja nós o primeiro a dar o passo de falar assim: papai, desculpa. Mas muito entra por uma linha de soberba e fala assim: é lógico, eu fiz isso porque Deus me colocou por essa situação. É lógico, Deus fechou a porta do meu emprego. É lógico, eu não tenho o que comer dentro de casa. Você coloca num ponto onde você tem total direito de estar questionando ou reivindicando aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deus está procurando um povo humilde, um povo que reconhece os seus erros, recalcula a rota e volta a viver normal. É isso que Mateus está nos ensinando. Quer ser o maior? Seja humilde. Humilde, íntegro, qual que é o outro ponto? Simples e tenha alegria. 4 pontos para entrar no reino. Dependa de Deus, né? Dependa de Cristo. Vamos lá para o versículo 6. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos, quem é esses pequeninos que a Bíblia está falando? Os filhos de Deus, né? Aqueles que querem entrar no reino. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos, que em mim confia, teria sido melhor ter amarrado uma pedra grande no pescoço, né? E afogado nas profundezas do mar. Então aqui Jesus está falando o seguinte: levar uma criança ao pecado, para o caminho errado, tem punição. Não vai ficar ileso. É melhor que você amarre uma pedra no seu pescoço, lance na profundeza do mar, do que você fazer tropeçar um dos pequeninos. Eu vou dar o exemplo aqui. Supondo que eu vou falar para vocês o motivo pelo qual hoje eu não bebo. A palavra do Senhor diz que o pecado é você embriagar. O pecado é você encher o caneco, tá? Você não pode encher o caneco. Se você toma um vinho, se você tomou uma cerveja e não se embriaga, check. Mas é impossível aqueles que bebem mais do que 2 copos ficar ainda consciente, né? Por conta do teor de álcool. Mas o fato de eu beber hoje, ele vai fazer com que outras pessoas tropecem. Mesmo que eu tenha um controle para poder beber uma taça de vinho, se hoje eu trabalho com adolescentes na igreja, eu sirvo em missões. Todos os dias chega pessoa nova na minha vida. Supondo que hoje chegou perto de mim uma pessoa que tem problema com bebida.
e aquela pessoa conheceu a Cristo, se converteu e ela está sendo discipulada pela minha vida. Ela vira para mim e fala assim: Raira, você bebe? Eu tenho que falar sim ou não. Eu não posso falar bebo mais socialmente. Eu não posso falar bebo mais uma taça. Eu tenho que falar com aquela pessoa que eu bebo. E na hora que eu falo com aquela pessoa que eu bebo, automaticamente ela vai olhar pra mim e falar assim: uai, se a Raira tá ensinando ali no Instagram, a Raira que cuida dos adolescentes, a Raira que trabalha com a missão da igreja, se ela bebe, eu posso beber também. Que mal tem eu beber? Porém, gente, eu posso ter controle da bebida. Eu posso de fato tomar uma taça e não me embriagar. Ponto, não pequei. Mas e aquela pessoa que acabou de converter, ela acabou de chegar até Cristo e ela tem um problema sério com bebida? Aquela pessoa pode beber, gente? Ela não pode beber, porque ela não consegue exercer um controle sobre aquele vício. Tem pessoas que bebem muito e não têm controle sobre a bebida, e isso é um pecado diante de Deus. Se você bebe e se embriaga, para hoje. Do contrário, é melhor se afundar e vai para as profundezas do mar. A palavra mais aqui para frente vai falar assim: se o teu olho te faz pecar, arranque ele, porque é melhor você entrar cego no reino dos céus do que com os 2 olhos no inferno. Então eu tô falando o seguinte: eu hoje não bebo porque eu não quero fazer tropeçar uma outra pessoa. Há um risco muito grande de eu virar pra vocês aqui hoje e falar assim: gente, eu bebo socialmente, e 23 pessoas começar a beber hoje. Só que dessas 23 pessoas, 25, 24, uma tem problema sério com bebida e vai se embriagar todos os dias. Aí eu fiz tropeçar um dos pequeninos do pai. Sabe o que era melhor eu ter feito? Amarrado uma pedra no meu pescoço, firme para o nó não sair, e me lançasse dentro do mar. Sabe aquela âncora do mar? É melhor eu ter colocado a âncora e me matasse. É melhor eu me matar, lançar no meio do mar, do que fazer tropeçar um pequenino do pai. Olha como é que isso é sério. Tem muitas coisas que pessoas fazem propositalmente e não estão nem importando se o irmão vai se escandalizar ou não. No passado, eu escutava música secular. Hoje eu não escuto música secular de forma nenhuma. Já tem mais de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu não coloco assim no Spotify. Vou ouvir aqui um Caetano Veloso. Vou escutar aqui um Alceu Valença, que é o que eu gostava muito. Hoje eu não escuto música secular de espécie nenhuma. Por quê? Porque hoje eu entendi que música secular não edifica a minha vida. E olha, mas no passado eu já escutei música secular, mas tinha gente que não escutava. Eu não saía falando pros outros assim: gente, tô escutando uma música secular, porque ai daqueles que fazem tropeçar um dos filhos do pai. Ai daqueles que escandalizam o evangelho. Ai daqueles que fazem por prática alguma ação e faz tropeçar um daqueles que são filhos de Deus. Gente, isso não é sério? É sério. Tem pessoas que não se importam com a sua conduta, achando que não vai ter problema. Mas se tem algum irmão que está olhando para a sua vida, se espelhando naquilo que você faz e você está levando ele a tropeçar, acabou. É melhor você se lançar no meio do mar do que você fazer alguém tropeçar. Então reveja hoje os seus conselhos. Música secular não edifica ninguém, gente. Eu tenho por prova, eu já tive experiências com isso e não edifica em nada. Do contrário, só traz destruição. Vamos continuar, versículo 7. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? Olha o que ele está falando. Quanto sofrimento há por conta de quem, gente? Quanto sofrimento há por conta do pecado? Então, se há sofrimento por conta do pecado, pensa nos benefícios que há na santidade. Eu quero dar ênfase aqui à santidade. Escreve do lado desse versículo assim: santidade traz benefícios. O que não ajunta se espalha, o que não edifica destrói. Então, se o sofrimento entra por conta do pecado, a santidade ela vai trazer grandes consequências também. Ainda, continuando no versículo 7, ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que a provoca terá sofrimento ainda maior. Se tratando acerca de quem? Aquele que comete pecado. Portanto, se a sua mão te faz ou o seu pé te faz pecar, corte, jogue fora. É melhor você entrar na vida eterna com apenas uma mão ou apenas um dos seus pés do que ser lançado no fogo eterno
com as duas mãos e com os dois pés. Esse fogo eterno é o mesmo que inferno. Muitos não acreditam em inferno, muitos acham que o inferno não é real. Mas eu quero te alertar mais uma vez, se você não acredita no inferno, peça prova a Deus e fala: Deus, fala comigo diretamente, quero escutar do Senhor, porque o inferno, ele é real. Quero te falar uma coisa, se um copinho de vinho, se um copo de cerveja te faz pecar, sai dele, corta ele. Se ficar na internet até de madrugada te faz pecar, sai dela. Se ir na academia todos os dias, em um determinado horário, te faz pecar, sai dessa academia. Gente, para de fazer tudo aquilo que te faz pecar. O inferno, ele é real. Tem poucas pessoas falando que o inferno é real, mas da mesma forma que existe vida em Deus, existe morte sem ele. Se o teu olho, se tua mão te faz pecar, se você não pode passar numa boca de fumo que você quer voltar e cair no pecado, não passe por essa rua, dá a volta, anda mais não sei quantos quilômetros, mas passar em determinado lugar te faz pecar daquilo que você gosta, para. Se entrar no celular e ver ali notícia de um jogo, te faz voltar para aquele jogo e investir todo o seu dinheiro, corta seu telefone, anda sem ele. É melhor você entrar no reino do céu sem telefone, pagando gasolina mais cara por passar por outra rota, sem internet, sem qualquer coisa que te faça pecar, do que você entrar pro inferno com o corpo completo. Gente, isso é muito sério. Olha o que a palavra está falando. Para. Todo gatilho que te leva a pecar, elimina ele. Elimina tudo aquilo que te leva a pecar. Não espera amanhã, não. Faça agora. Tem gente que... Eu tenho um amigo que eu amo muito e a gente tem muita intimidade. E ele falou comigo assim: Raira, eu tenho problema com pornografia. E eu não entro no Instagram, porque toda vez que eu entro no Instagram só aparece pra mim foto de mulher com bunda de fora e peito de fora. Ele não tem Instagram, gente. Tá errado? Não tá. Não tá errado, porque aquilo te faz ele pecar. Se o Instagram te faz pecar, sai dele. Se o TikTok te faz pecar, sai dele. Olha, pra você que tá assistindo em adolescente jovem. Adolescente jovem é um povo que gosta de caçar endaca. É um povo que gosta de ficar em roda de fofoqueiro, roda de quem tá falando da mulher dos outros, roda de quem tá falando da programação semanal, quer sair pra festa, pras baladas. Para com isso. Se os teus amigos te fazem pecar, sai deles. Da mesma forma que há sofrimento com pecado, há benefício na santidade. Busque a santidade. Ontem eu estava falando com Deus e eu falei assim: Deus, eu queria tanto estar no mover que o Senhor vai fazer nesses últimos dias, no mover nesse agora. A gente está caminhando para o fim dos dias, né? Não sei quanto tempo ainda mais leva para Jesus voltar, mas Jesus já está, batendo a porta. Então, eu falei: Deus, me deixa participar do seu mover, me deixa estar, porque a palavra diz que nos últimos dias haverá uma grande chuva, né? Joel fala: nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, e ali há um mover muito grande. Então, antes de Jesus voltar, ainda vai acontecer um último avivamento. E esse último avivamento, olha, eu chego até a arrepiar, vai ser tremendo. Esse último avivamento vai ser algo puro, genuíno, algo gostoso de ser vivido. E eu falei: Deus, me deixa entrar nesse último avivamento. Por favor, se tem alguma coisa que o Senhor pode me conceder, me deixa entrar no último avivamento. E Jesus falou comigo assim, olha, o Pai falou assim: filha, santifica então. Quer entrar no último avivamento? Santifica. E Deus ontem me repreendeu mais uma vez e Ele falou assim: sem jejum, Raira, você não vai avançar. O seu coração tem até grandes motivações, o seu coração tem até grandes anseios. Eu tenho, gente, anseio de amanhã eu abrir aqui a live para fazer um devocional e estudar Mateus e ter 10 mil pessoas me assistindo. Para ego próprio? Não, porque eu quero vidas transformadas. Agora eu vou te perguntar, meu coração se alegraria? Muito! O coração do homem, ele gosta do sucesso. Eu estaria mentindo se eu falasse com vocês que eu não me alegraria, não ficaria feliz, que isso não arrancaria sorriso do meu rosto. Mas eu falei: Deus, eu quero transformar vidas, eu quero impactar, eu quero estar no mover. E Deus falou comigo assim: se você quer, então paga um preço. Se você quer, então busca. Por que você ainda não consegue, Raira, renunciar às pequenas coisas que eu te falei? Eu tenho dificuldade, Deus já me pediu para parar de comer fritura, gente. E eu não consigo parar de comer batata frita. É o quê? O que está acontecendo? Falta de amor da minha parte para com Deus. É lindo eu virar e falar assim: Pai, te amo.
Mas a palavra diz que aquele que obedece, ama. Aquele que ama, obedece. Então quer dizer que eu não estou amando Deus da forma como deveria. Porque se eu amasse a Deus, eu pararia diante daquilo que Ele me pediu. Isso é muito sério. Sabe? Tem muitas pessoas dizendo que ama a Deus, mas não consegue obedecer nos pequenos detalhes. E Deus falou, quer participar desse avivamento? Santifica. Aí eu quero replicar isso para vocês. Eu recebi isso ontem da parte de Deus. Quer participar do avivamento? Quer participar dessa última onda que vai ter com Deus? Santifica. Entra num jejum. Entra, sabe, de cabeça na oração e fala, Deus, eu preciso me santificar. Gente, o jejum, ele mata isso aqui, ó. Jejum mata essa carne é vaidosa. Eu fico um pouco indignada quando as pessoas começam a falar que toma cuidado para você não pecar. E quando fala de pecado, a pessoa lembra do adultério, a pessoa lembra da fornicação, a pessoa lembra de um monte de coisa. E a palavra fala que a obra da carne também é ciúme, também é dissensão, conversa fiada, fofocar dos outros, é inveja. Tem essas palavrinhas pequenas que não saltam aos nossos olhos. Uma igreja fica escandalizada se alguém cair em adultério. Escandalizada, mas elas não dão a mesma ênfase quando alguém é ciumento. Eu quero te alertar nesta manhã, em nome de Jesus. Para de ser ciumento, porque é a mesma coisa que você cair em adultério. Para de ser invejoso, porque é a mesma coisa que você falar mentira, que você matar alguém. O Senhor não separa pecado. Então dê ênfase a essas palavras pequenininhas que as pessoas não falam com frequência. Ciúme, inveja, dissensão, contenda, briga. Tudo isso tem que ser retirado do nosso meio para que haja benefícios com a santidade. Santifica, gente. Eu hoje já falei com o pai. Falei, pai, vou entrar de novo no jejum. E eu entro no jejum onde eu não como carne vermelha, não vou comer fritura, não vou comer açúcar, não vou comer lactose, não vou comer glúten. Isso acaba comigo, gente. Mas eu vou ter que entrar. Por quê? Porque a minha carne gosta de comer. Ontem eu tinha tomado café em casa, fui sair com uma amiga para poder conversar com ela. Chegando lá, eu coloquei um prato de comida. Não era muito não, mas eu comi um pouco ainda. Essa comida não precisava. Falta de obedecer. Sabe, se eu tivesse obedecido ao Senhor, eu não teria comido. Eu não tenho controle. Esse é o meu problema. Tô contando aqui pra vocês o meu pecado. Eu tenho dificuldade com comida, eu amo comer. E tem vezes na vida, gente, que eu acho que eu tô ansiosa, que eu acho que eu tô passando por um estresse, eu começo a comer desenfreadamente. Aí come bolo, come pipoca doce com leite em pó, toma café com leite em pó. Aí eu já vou entrando na bagunça, muito arroz, muita carne, sabe? Muito macarrão. Aí chega de noite quer comer lanche. Sabe? É o meu problema. Não sei se esse problema é o seu. Mas se você tem problema com comida, gente, entra no jejum. Entra no jejum. E jejum, qualquer dia eu vou fazer uma live falando sobre o jejum. Jejum, ele é ordenança. Ontem eu estava fazendo um curso sobre o jejum. Tem um livro que eu leio, que é a cultura do jejum. Então, eu gosto desse assunto. Então, Deus falou assim, filha, eu espero que você jejue. Deus está ordenando isso sobre a minha vida? Não. Ele não está ordenando. Não é tipo, faça um jejum ou morra. Não é isso. Mas ele está falando assim, filhinha, você quer me agradar? Me obedece. Eu quero dar um exemplo do amor de Deus. O amor de Deus, ele é semelhante de um pai. Se o filho tirar nota boa na escola ou não, o pai vai continuar amando o filho. Mas se você quer alegrar o seu pai, você chega com boas notas. Você não pega a recuperação. Então, é a mesma coisa com Deus. Nada vai fazer com que Deus te ame mais ou que te ame menos. Mas você quer arrancar sorrisos de Deus? Obedeça a Ele. Traga boas notas, bons resultados. Santifique. Volte seu coração para Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos continuar. Versículo 12. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no monte e sairá à procura da perdida? E se encontrar e lhes disser, eu digo a verdade, ele se alegrará por causa mais dessa uma ovelha perdida. Deixa eu ler de novo.
E se encontrar, eu lhes digo a verdade, ele se alegrará por causa dela, mais do que as 99 que não se perderam. Da mesma forma, não é da vontade do Pai no céu que nenhuma desses pequeninos se percam. Ou seja, Deus está falando aqui que ele não quer que nenhum dos seus filhos se percam. Mas o que acontece que muitas pessoas elas saem da presença de Deus? Elas se perderam. Tem gente que gosta de sair por conta própria, mas tem pessoas que se perde em um pensamento, se perde em um posicionamento, se perde nessa bagunça de política. Gente, semana passada eu recebi uma irmãzinha que estava com problemas por conta de política. Por conta de política houve uma bagunça na igreja e aí ficou tudo revirado e eu fui ministrando sobre a vida dela. Eu falei, olha, primeiro ponto que você precisa fazer é não se levanta contra o seu líder. Se você não concorda com os posicionamentos políticos dele, não se submeta a essa liderança, porque nós precisamos estar em um lugar onde nós concordamos que aquilo que está sendo pregado é uma verdade. Primeiro ponto. E depois eu falei assim, olha, refaz a rota. Refaz a rota mais com Cristo. Tem pessoas que se perdem por conta de briga política. Por quê? Porque na política não há amor. Não há. Eu fui prova disso, de ver muita gente, sabe? Meu coração se entristecia com cada posicionamento político. Gente que ofende, gente que defende princípio e fala assim, por conta desse princípio vocês é um burro, por conta desse princípio. Eu vi muita gente defendendo isso. Você tá votando Lula, você é um ignorante, você é um burro, você é isso, você é isso, você é aquilo outro, porque o Lula defende isso, o Lula defende aquilo. Gente, posicionamento político é individual. O nosso papel é ensinar a Bíblia. Cada um vai aprender o que quer. Cada um vai comer no pasto que deseja. Olha, eu vou falar com vocês. O fato de um gostar do Lula, o outro gostar do Bolsonaro, isso não muda nada no reino celeste. Deus, ele não mudou. Deus não mudou comportamento. Deus não vai agir diferente por conta de você gostar do Bolsonaro ou do Lula. Deus continua dizendo, ame o seu próximo como você foi amado. Só que tem muitas pessoas que não conseguem amar como foi amado. Aí vem a política e separa o mandamento. Por conta de quê? Por conta de tradição humana. É a primeira vez que eu entro e eu gostei de ouvir. Amém, glória a Deus. Viu, minha irmã? Deus te abençoa. Jesus foi pro deserto, ele falou de jejum também. Eu não gosto de comida. Meu pecado é ciúmes de gente. Amém. Regina, e não é fácil, sabe? Mas aqui tem um ponto muito interessante. Há um ponto bom quando a gente identifica o nosso pecado. Porque quando a gente identifica o nosso pecado, a gente começa a tratar. Achei muito bom, Regina, você ter falado isso. Porque quando a gente não reconhece o nosso pecado, a gente não muda comportamento. Gente, se eu não reconhecesse que eu como muito, eu nunca reconheceria que eu precisaria de mudar. Pobre é aquele que tem pecado e não reconhece ele. Isso aqui é riqueza. É a gente confessar uns aos outros a nossa falha, o nosso erro, o nosso pecado, e a gente querer mudar. Rosane, Deus te abençoa, vai com Deus, viu? Assiste depois. Nós começamos a live 6h30, todos os dias, tá? Mateus antes, desde o capítulo 1 tá salvo. Então, gente, o primeiro ponto é a gente reconhecer que a gente está precisando de ajuda. Que a gente precisa que mudar, né? Aí Deus tá falando aqui, ó. O Pai se alegra muito mais para essa uma ovelha perdida que volta do que com as 99 que ficaram no pasto. Aquelas 99 estão seguras, elas estão ali cuidadas, mas essa uma que perdeu, ela gera uma gratidão, sabe? No coração do Pai. Aí ele vai continuar falando assim, olha, se um irmão pecar contra você, fale primeiro com ele no particular. Então, primeiro, fale no particular, grifa isso aí na sua Bíblia. E chame a atenção do seu erro. Então, vou colocar aqui primeiro, chamar atenção no particular. Se ele ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Ótimo. Mas se ele não ouvir, outro passo, segundo passo, leve consigo 1 ou 2 irmãos e fale com ele novamente. Para tudo que lhe disser, seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Então, segundo passo, se você repreender um irmão que te ofendeu, um irmão que saiu, supondo que um irmão, ele saiu da igreja por conta da política. Vamos dar esse exemplo? Supondo que o irmão saiu da igreja por conta da política.
Aí você vai lá e fala assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa. O reino dos céus, ele é muito mais do que a política. Volta para os caminhos do Senhor. Você tá falando aí, primeiro ponto, ó. Aqui nós estamos falando, bom dia, Dadá, bom dia, Polly, Dilma. Deus abençoe o dia de vocês. Nós estamos ainda em Mateus 18 e lendo lá do versículo 15. Nós estamos falando que Jesus está falando acerca da ovelha perdida. Então, a ovelha perdida é um irmão nosso. Esse irmão nosso precisa voltar para o caminho. Como é que esse irmão vai voltar? Primeiro, se o irmão saiu, você tá vendo que o irmão tá errando. O irmão tá sentado na rodinha lá no bar, tomando cervejinha toda tarde, ficando embriagado. Você vai chamar o irmão no particular. Primeiro, chama o irmão no particular e fala assim, irmão, a palavra fala que nós não devemos embriagar. Para de ficar andando com esse povo aí nessa roda de escarnecedores. Sai desse caminho. O irmão não te deu ouvido. O irmão falou assim, pelo amor de Deus, Raira, vai cuidar da sua vida. Não tô caçando isso aí não. Deixa eu ficar aqui na roda com meus amigos. Mas ele é um irmão. Ele é uma ovelha que se perdeu. Você vai chamar outro irmão. A palavra tá falando, leve com você 2 irmãos. Fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado. Então você tá levando 2 irmãos. Eu chamei aqui, ó. Chamei a Rayane e chamei a Polly. Falei assim, ó, Rayane, Polly, vão comigo ali no José, porque o José tá ficando todo dia na roda de escarnecedores, tá andando com o povo, tá bebendo todo dia. Vão lá comigo, para vocês falarem comigo junto que o que ele tá fazendo tá errado. Chamei 2 pessoas. Chamar 2 ou 3 pessoas. Não, 1 ou 2 irmãos, pessoa, para falar novamente. Por quê? Quando você fala com a pessoa sozinha, um dos 2 está certo. E aí ela pode achar que quem está certo é ela. Então fica ali tete a tete. Você está falando uma verdade, ela está falando outra verdade e ela não acredita na sua verdade. Aí a Bíblia está falando assim, chama outro irmão. Aí você tá falando assim, ó, Polly, Rayane, vão lá comigo e nós vamos falar de novo com aquele irmão. Aí você falou de novo com aquele irmão, 2 pessoas concordou acerca daquele assunto que você tá falando. E aí a pessoa não caiu em si ainda. Se ainda essa pessoa se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Gente, apresentar o caso à igreja não é você pegar o microfone lá no altar, no púlpito e falar assim, ó, igreja, o José tá ficando no bar, tá bebendo até tarde, tá andando com escarnecedores, zombadores. Não é isso. Apresentar o caso à igreja, antes eu chamei a Rayane e chamei a Polly. Agora eu vou falar assim, pastor, vem cá. Tem um irmãozinho que tá vivendo no bar, não muda, já falei. Chamei a Polly e a Rayane, ela não consegue, ele não conserta, eu tô levando o caso pro senhor. Aí o pastor falou assim, vamos lá de novo então, agora falar com esse irmão. Terceiro passo, apresentar a igreja. Nós estamos querendo resgatar quem, gente? Nós estamos querendo resgatar um irmão perdido. É isso que nós estamos falando aqui, ó. Resgatando o irmão perdido. Alguém escreve isso pra mim enquanto eu escrevo aqui? Resgatando o irmão perdido. Apresente o caso à igreja. Então eu vou falar com quem? Vou falar com o pastor. Gente, o que aconteceu? O irmão ainda aqui, ó. Então se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, se ele não aceitar o líder dele, aí agora eu vou grifar com um marca-texto diferente. Trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Obrigado, Polly. Nós estamos aqui falando, resgatando um irmão perdido. Se você chamou ele no particular, o irmão te ofendeu, ele virou o irmão fez uma fofoca na igreja, fez uma fofoca lá no trabalho e era uma mentira. E aí você não gostou do que o irmão fez. Você vai virar pro irmão e falar assim, ó, irmão, você falou uma mentira aqui e essa mentira não procede. Isso aqui não tá certo. A palavra fala que uma das coisas que Deus abomina é a contenda entre irmãos. E o que você fez aqui no trabalho foi contenda entre irmãos. Isso não deve se repetir. Se o irmão se retificou, tudo bem, Raira, me perdoa, vamos voltar a caminhar? Ok, tá liberado. Se o irmão falou assim, Raira, você é uma fofoqueira mesmo, você é uma mentirosa mesmo, nananana, e aí falou aquele tanto de coisa, você vai lá e chama 2 irmãos. Um irmão, ó, o irmão fez isso, falei com ele, não se redimiu. Não voltou. Aí você chama o pastor, você chama a igreja.
Fala de novo. O irmão não se redimiu? Trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Você vai tratar aquela pessoa como se ela não fosse mais filho de Deus. A gente tá falando aqui, ó, aquele irmãozinho que tava lá no bar, bebendo até, enchendo a cara, chegando tonto em casa, andando na ronda dos zombadores. Falei sozinho, falei com os irmãos, chamei o pastor e ele não mudou o comportamento. Esse cara não é mais filho de Deus. Esse cara é uma criatura do Senhor, mas ele não quis voltar ao caminho. É isso que a palavra está falando. Nós estamos resgatando um irmão que se perdeu. Tem que ir atrás dessa ovelha perdida, gente. Se você tem um irmãozinho aí que você está lembrando dele, vai resgatar ele. Mas primeiro chama no particular. Chama em amor. Sabe? Porque o amor, gente, ele cobre uma multidão de pecados. Quando a gente chama em amor, não tem um que não se redime, sabe? Não tem um que não retorna para o caminho de volta. Então chama esse irmão em amor. E aí a gente consegue ganhar o coração desse irmão. Mas se ele não voltar, a partir de hoje, filho, você é um gentil. Sabe quem que é gentil? Gentil era um não judeu, era um povo que não era de Deus. Então trata como gentil, trata como cobrador de impostos. Cobrador de impostos era um povo que roubava das pessoas, né? Eles enganavam cobrando impostos a mais. A Bíblia está falando que se o irmão não se redimir, trate-o como gentil. Ponto. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Tem muitas pessoas que empregam essa palavra de forma errada. Essa palavra, o contexto real é, Jesus está explicando acerca de chamar testemunhas para poder presenciar o caso desse irmão aqui, ó, desse irmão que está perdido. Também lhes digo, se dois de vocês concordarem aqui na terra, será qualquer coisa que pedirem ao Pai, ele os atenderá, pois onde há 2 ou 3 que se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu atenderá. Outras traduções vai dizer, se aquilo que você pediu casar com a vontade de Deus, assim será feito. E quando ele está falando assim, o que 2 concordarem na terra, não é acerca de qualquer assunto, gente. Nós estamos falando, o contexto aqui é acerca desse irmão que se perdeu. E a igreja está falando que ele não é mais um irmão. Por quê? Foi falar no particular, o irmão não voltou. Eu fui falar com 2 irmãos, o irmão não concordou. Eu fui falar diante da igreja, o irmão continua naquele caminho. Pronto, nós desligamos. Esse irmão não faz mais parte do corpo. Tá ligado aqui na terra e o Senhor concorda no céu. Agora tem gente que acha que é só orar. Vamos orar aqui agora, vamos dar as mãos e pedir a Deus uma BMW? Vamos? Vocês concordam comigo, gente, de eu ganhar uma BMW? E aí todo mundo fala amém. Não é isso. Não é concordar acerca de bens. Se a sua vontade casar com a vontade de Deus, assim será feito. Bora continuar. Versículo 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém? Isso é muito sério. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém? Alguém aqui já brigou com outra pessoa e já ficou com raiva dela? Fala pra mim assim, eu já fiquei. Jesus perguntou, teve um irmão aí da última vez que eu falei assim, Deus, eu vou perdoar ele, mas eu não quero viver com ele nunca mais. Ele nunca mais passa na minha frente. E Jesus falou assim, filha, você tá falando isso porque você não aprendeu a amar. Porque no dia que você aprender a amar, você vai trazer ele pra perto e vai falar assim, vem cá, irmão, vamos caminhar com você. A nossa carne é dessa forma. A nossa carne, ela nunca vai querer reconciliar com o irmão que nos ofendeu. Mas Jesus está falando, quando você descobrir o que é o amor, você vai querer reconciliar com as pessoas que um dia te ofendeu. Jesus respondeu, não 7 vezes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Coloca assim, 70 vezes 7 é o número que devo perdoar. Aí você fala, Raira, eu posso contar então? Eu posso contar? Posso contar? O que você acha de eu contar? O irmão me pecou contra mim uma vez, perdoei. 2 vezes, perdoei. 3 vezes, perdoei. Na hora que der o limite de 70 vezes 7, eu não perdoo mais. Olha, não é isso que a palavra está dizendo.
Pedro ele ainda fala assim: Senhor, eu devo perdoar alguém tipo 3 vezes? 7 vezes, né? Ele pergunta 7 vezes porque os fariseus, como eles eram praticantes da lei, o fariseu perdoava uma pessoa até 3 vezes. Então Jesus está falando assim, Pedro está falando o seguinte: eu sou mais crente que o fariseu. Então você acha, Jesus, que se eu perdoar umas 7 vezes tá boa? E aí Jesus fala assim: Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando Caim mata Abel, ele recebe uma maldição, né? E aquela maldição recai sobre a vida dele, 70 vezes, alguma coisa assim, e ele seria perdoado. E quem matasse Caim seria punido 70 vezes 7. Tem toda uma questão do número. Eu não estudei sobre o número não, mas tem uma questão envolvida por trás desses 70 vezes 7. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: se você perdoar, você limpa a ficha do seu irmão. Então não passa a contar vez 1, vez 2, vez 3. Irmão pecou, você perdoou, ficha limpa. De novo, 70 vezes 7. Ficha limpa. Ficha limpa. Nunca vai dar, sabe? Nunca vai dar esse número final. Porque todos os dias você vai perdoar novamente. Lameque fala que o pecado dele seria pior do que o Caim, que não seria 7. E Lameque disse que seria pior, que seria 70 vezes 7. É isso. Eu não estudei a fundo não, mas tem toda essa questão. E aí Jesus continua falando: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor. Então, o reino dos céus comparado a um senhor. Quem é o Senhor? Deus, que decidiu pôr em dia contas com o servo que lhe devia. Opa, um senhor que está pondo em dia as contas que o servo lhe devia. Alguém estava devendo o rei, lá o senhor, e aquele senhor foi cobrar. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Isso aqui, se trazendo para os dias atuais, seria semelhante a 3 bilhões de reais. Então coloca aí, puxa aí do lado, um cara que estava devendo 3 bilhões de reais. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou a sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem que curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Aí o que acontece? O Senhor teve compaixão dele e soltou e perdoou a dívida que ele tinha. Continuando a passagem, no entanto, versículo 28, quando o servo saiu, esse cara que foi perdoado, saiu da presença do Senhor, ele foi procurar outro servo que trabalhava com ele, que lhe devia 100 moedas de prata. Puxa aí na sua Bíblia e escreve assim: 5 mil reais. 5 mil reais. Agarrou-se no pescoço e exigiu que pagasse-lhe imediatamente. O servo curvou-se diante dele e suplicou. Olha a história se repetindo: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou o homem que ele fosse lançado na prisão até que tivesse a dívida paga. Vou grifar isso também. Aquele que recebeu perdão lançou na prisão o seu devedor. Quando outros servos, os companheiros deles, viram isso, ficaram muito tristes e foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então, esse senhor aqui é o senhor inicial. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida havia sido perdoada e disse: esse eu vou grifar de outra cor: servo mau, eu perdoei a sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro como eu tive misericórdia de você? E, irado, o Senhor mandou o homem para a prisão, para ser torturado até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar os seus irmãos. Eu não sei se vocês já leram essa passagem. Talvez você já leu essa passagem e ela passou desapercebida do seu olhar. Agora vamos à explicação da passagem.
Um homem devia 6 bilhões de reais. Gente, 6 bilhões de reais hoje. Eu não sei se aqui alguém tem esse dinheiro na conta. Eu, particularmente, não tenho. Tem pouquíssimo na minha conta. Não tenho dinheiro para pagar esse valor. Tem alguém aqui que conseguiria pagar esse valor? 3 bilhões de reais? 3 bilhões de reais é fácil de conseguir? Para mim não é não. A não ser que Deus me dê. Gente, eu não conseguiria pagar essa dívida. Esse cara estava devendo 3 bilhões de reais. Era uma dívida impagável. Ele falou com a mulher dele assim, ó, nós vamos ter que vender tudo que a gente tem e mesmo assim nós não vamos conseguir pagar a nossa dívida. Aí o Senhor teve compaixão dele, perdoou a dívida e falou assim, tá tudo bem, não precisa me pagar mais não, vai, fique em paz, tá? Vai, não precisa me pagar mais. E aí ele saiu, creio que todo feliz, porque o Senhor tinha perdoado aquela dívida grande. E ele vai procurar o cara que estava devendo ele. O cara que estava devendo ele 100 moedas. E isso dava em torno de uns 5 mil reais nos dias de hoje. Gente, o que é 5 mil reais perto de 3 bilhões? É nada. É centavos. É pratinha. E aí o que o servo faz? Manda prender o servo. O servo suplicou e falou assim, por favor, não me prenda. Vou pagar a dívida, me perdoa. E aí o cara falou assim, não vou perdoar, você vai preso. Ali, os companheiros dele foi lá e contou tudo o que tinha acontecido para aquele senhor que tinha pagado a dívida. E quando aquele senhor ficou sabendo, falou assim, servo mau, eu te perdoei a sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia do seu companheiro? Como eu tive misericórdia de você? E ali, irado, o Senhor mandou aquele homem para a prisão. Eu quero deixar claro aqui para vocês e explicar sobre essa passagem. Aquele homem que mandou prender o primeiro que devia ele só mandou para a prisão não é porque ele estava querendo os 3 bilhões agora de volta. Mas ele mandou aquele homem para a prisão porque ele não teve misericórdia do seu irmão. E aí no final da passagem está falando assim, querido, o seu pai, olha, Marisa, Gilma, eu, Raira, Iris, Débora, eu falo quem está aqui na minha frente. O pai perdoou 3 bilhões de reais que você devia para ele. O que é esses 3 bilhões de reais? É o pecado. Nós nunca conseguiríamos pagar o preço pelo pecado. Quem hoje consegue viver de forma reta como Jesus viveu? Ninguém. Ninguém consegue viver de forma reta. E ele tá falando assim, ó, sabe esses 3 bilhões de reais que você devia? Eu já paguei. Tá pago, tá quitado. Vai em paz. Aí sabe o que a gente faz? A gente sai correndo e vai tipo assim, você tá me devendo, irmão, vem cá, você acabou de ser perdoado de uma dívida que você não teria condição de pagar. E aí você vai lá e cobra do seu irmão. Você tá me devendo, me paga aqui, me paga aqui, me paga aqui, não quero mais conversar com você, a partir de hoje você pecou contra mim, não quero papo mais. Você começa a julgar o seu irmão por conta das vezes ele ter falado que você era mentiroso. Talvez o irmão roubou algo seu, talvez o irmão matou um amigo seu. E aí você fala assim, não quero te perdoar mais porque você tá me devendo 5 mil. O que é 5 mil para quem recebeu 3 bilhões de dívidas perdoadas? Isso é sério, gente. Nós temos esse coração hipócrita de querer receber de Deus aquilo que nós não conseguimos entregar para o nosso irmão. Então hoje a palavra está nos dizendo, perdoe na medida que você foi perdoado. Se tem alguém aí que deve perdão para alguém, você tem que pedir perdão para uma pessoa, ou você tem que perdoar alguém, manda isso nessa manhã. Fala assim, irmão, eu te perdoo dos 5 mil. Do contrário, o seu pai que te perdoou dos 3 bilhões vai te lançar na prisão. E essa prisão é fogo eterno, é inferno. Por quê? A palavra fala que quando Jesus estava nos ensinando a orar, Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E Jesus depois vai falar assim, e o Pai perdoa aqueles que perdoam. Né? O Pai libera misericórdia sobre a vida daqueles que têm misericórdia. É isso. Bora ler o 19 aqui rapidinho? Quando Jesus terminou de dizer essas coisas, deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, a leste do rio Jordão. Grande multidão lhe seguia e ele curou os enfermos. Jesus continua aqui curando os enfermos, continua andando aqui com a multidão. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha. Perguntamos,
Deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram a Escritura? Jesus respondeu. E eles registraram que desde o início, desde o princípio, o Criador o fez homem e mulher e disse: por isso, o homem deixa o seu pai, a mãe se une deixa o seu pai e a sua mãe, une a sua esposa e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à sua esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Tá perguntando assim: pode mandar uma mulher embora? Aquele que casou pode se separar? E eles não estavam perguntando, gente, não era querendo ter a sua dúvida sanada, mas eles estavam questionando Jesus, querendo por Jesus pegar, colocar uma armadilha diante de Jesus, diante daquilo que Jesus ele ia responder. E Jesus responde: Moisés permitiu o divórcio apenas por concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. Eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Então eu creio que eles estavam vendo o que estava acontecendo, né? Muita gente que casava e vivia passando por problemas e não conseguia ter uma vida boa, e os discípulos estão falando assim: uai, Jesus, se eu puder casar, viver ruim com a mulher e eu quiser separar, como é que eu vou separar? Não posso separar dela, não? Jesus está falando: não pode separar dela se isso acontecer. Ele está falando assim: tá louco, Jesus? Então é melhor nem casar. E aí, nem todos tem como, aí eles falaram, né? Não tem como casar, versículo 11. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aquele que recebe a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos. Eunucos não tem vontade de casar. Alguns nascem sem vontade de, tipo assim, eu vou procriar, vou ter família, né? Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmo se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Ele está falando assim, alguns são feitos eunucos, alguns nascem eunucos, às vezes com problema no órgão genital, nasceram eunuco, não vão reproduzir, não vão casar, não vão ter filhos. Outros, por motivo de outros, o fizeram, né? Foram presos, não vai casar, acabou, não vai ter filho, não vai ter família. Agora, outros, por escolha própria, se fazem eunuco. Jesus estava tratando aqui essa armadilha que eles fizeram para ele. E o questionamento deles é: Jesus, eu posso abandonar uma mulher? E Jesus fala assim: existe uma mistura que foi feita quando o homem casa com a mulher. Quando um homem casa com uma mulher, é a mesma coisa de você pegar o suco de maracujá, bater, tipo assim, você pega 2 maracujá, coloca no liquidificador e bate os 2 maracujá. Nós temos suco de maracujá. 2 frutas, um suco. Como é que você separa agora o que era essa fruta e o que era essa fruta? É o que a Bíblia está falando. Aquilo que Deus uniu, o maracujá que Deus bateu no liquidificador, não tem como, aqui eu vou fazer força, não tem como separar. Aí você pergunta: Rai, o que acontece com as pessoas que são separadas hoje? Não tem como, uma vez que você uniu, você é um com aquela pessoa agora. Só que tem muitas pessoas que casaram, às vezes não conheciam Jesus. Às vezes você casou, seu marido, vocês não conheciam Jesus e ali você conheceu Jesus e você separou. Ok, tá, tudo bem. Agora você conhecia Jesus, a pessoa conhecia Jesus e vocês separaram porque vocês queriam. Não deu certo, separei, tchau. Você continua sendo um com essa pessoa. Não tem como separar. A palavra está falando. Aquilo que Deus uniu não separa. E aí ele está falando assim: mas Moisés deu uma carta de divórcio. Aí ele deixa claro: Moisés, não foi Deus que deu a carta de divórcio. E ele deu a carta de divórcio por conta da dureza do coração de vocês. Por conta que o coração de vocês ele é duro. É isso que Jesus está falando. Mas eu quero dizer, meu irmão, que todo divórcio ele vai ter um motivo. O motivo do divórcio é o pecado. Porque se ambos estiverem andando em santidade com Deus, não se separa. Não se separa. Então nós precisamos rever isso. Você que é casado, você que está pensando aí: será que eu separo? Será que não? Volta.
Leva seu casamento para a santidade. Larga o pecado, abandona o egoísmo. Porque às vezes o ser humano quer casar e quer continuar tendo a vida normal. Casamento pra mim é tipo assim, você se dividir. Casamento pra mim não é soma. Muitos falam assim, eu tô aqui casando pra somar. Casamento não é soma. Casamento é subtração, é divisão. Casamento você mata o seu eu. Hoje eu tenho o direito de escolher onde eu vou almoçar, onde eu vou tomar café, o que eu vou fazer. Mas se eu casar, eu tenho que perguntar pro meu marido, onde você quer tomar café? Onde você quer almoçar? Isso é subtração. Isso é você subtrair pra quê? Pra ter uma família. Então casamento é você abrir mão da sua vontade. Não tem mais eu, agora tem nós. E o nós, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar a nossa vida para o Senhor. Nós vamos entregar a nossa vida diante do altar de Deus. É isso que no casamento deve se fazer, tá? E aí tá falando que tem os eunucos. Tem pessoas que foi chamado para ser eunuco. Gente, hoje há um peso sobre o casamento. Eu falo porque eu vivo isso. Todo lugar que eu chego, as pessoas perguntam, você já casou? Você vai casar? Você tá namorando? Há um peso muito grande colocado sobre a vida, sobre o casamento. E talvez Deus não tenha casamento para aquela pessoa. Para mim, eu tenho certeza que Deus tem casamento. Eu quero casar, tá? Que fique registrado nessa live. Eu quero casar. Não tenho desejo no meu coração de ser solteira pro resto da vida, não. Mas tem pessoas que não têm vontade de casar. E tá tudo bem não casar. E tá tudo certo. Aqueles que não vão casar, a palavra tá falando assim, eles se fizeram eunuco por causa do reino. Vai cuidar das coisas de Deus. Aqueles que têm família, cuida da família. Mas aqueles que não têm família a princípio, cuida das coisas do reino. Hoje, eu posso ficar fazendo live aqui com vocês e tá tudo certo. Mas um dia que eu tiver marido, eu tenho que perguntar pra ele assim, amor, tudo bem pra você eu fazer live nesse horário? Ou você quer que eu faça o café? Você quer que eu coloque a mesa? É horário de eu levar os meninos pra escola? Como é que vai ser minha vida? Hoje eu tenho essa liberdade. Hoje eu tenho que cuidar das coisas do reino. Eu tô aqui ministrando sobre vocês e eu quero que vocês sejam edificados na palavra. Tô cuidando das coisas do meu pai, mas a partir do momento em que eu casar, eu tenho que cuidar das coisas da minha casa, do meu marido. Eu vou certificar que se não é o horário de levar as crianças para a escola. Eu vou me certificar se não é o horário do meu marido sair. O horário que eu tenho que estar prestando uma atenção para ele. Tudo isso tem que ser ponderado. Você vai casar, tome posse. Eu já tomei em nome de Jesus, eu vou casar, submissão. É isso. Uma dúvida, casamento tem que ser necessariamente na igreja? Esse casamento em sítio, por exemplo, tem o mesmo significado? Tem, amiga, vamos lá. Hoje a gente tem 2 tipos de casamento, que é o casamento no civil, que ele vale diante de Deus, porque nós estamos debaixo de uma legislação de homem. No passado, não tinha casamento no civil. Eles faziam uma festa, tinha todo um ritual e as pessoas se declaravam casadas diante da sociedade. Hoje, para você se declarar casada, você tem que estar lá no civil, assinar um documento, passar um papelzinho, pronto, casou. Esse é o primeiro casamento que tem que ser aceito diante de Deus. União estável vale? Não. União estável não é casamento, tá? Juntado com fé, casado é? Não. Juntado com fé não é casado. E casamento vale, seja na igreja, seja no sítio, seja no restaurante, aonde você quiser. Para quê? Você está oficializando aquela bênção. O casamento hoje no sítio, aquela festa, é simbólico. Você está falando assim, pai, abençoa aqui diante dos meus amigos, eu quero celebrar e trazer, né, essa união à tona. O casamento com festa, ele é mais simbólico, né? Não é de fato um casamento efetivo. Se alguém casar só na igreja, vale? Não, não vale. Você tem que casar no civil, tá? O primeiro casamento aceito é o do civil, depois você vai para o religioso, é onde você pede o padre, o pastor, para celebrar ali, fazer aquela bênção. Se você quiser dar também, deixar um amigo celebrar, fica à vontade, mas eu acho que tem que ter caráter a pessoa que vai celebrar seu casamento. Respondida, amiga Tássia? Bora continuar. Jesus abençoa as crianças. Versículos 13. Certo dia trouxeram crianças para Jesus pudesse pôr as mãos sobre elas e orassem em seu favor. Mas os discípulos repreenderam e falaram assim, aqueles que traziam. Os discípulos repreendiam as pessoas que traziam. Jesus, porém, disse, deixe que as crianças venham a mim. Não impeça, pois o reino dos céus pertence às que são como elas. Então, antes de ir embora, pôs mãos sobre a cabeça delas e o abençoou. Jesus permitiu que as crianças chegassem, né?
Versículo 16. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações eu devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta isso? Por que você fala sobre ser bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os meus mandamentos. Então, para quem quer entrar para a vida eterna, o primeiro mandamento a primeira ordenança é: guarde os mandamentos. Aí o homem perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não fale falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a você mesmo. Aí ele vira para Jesus e fala assim: eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais eu devo fazer? Era um homem que já guardava o mandamento. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, pois ele tinha muitos bens. Eu vou voltar nisso depois, tá? Vou só concluir a leitura. Então Jesus disse aos seus discípulos: eu lhes digo e é verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro disse: deixamos tudo para te seguir. Qual que é a nossa recompensa? Jesus respondeu: eu lhes garanto que quando o mundo for renovado, o Filho do Homem se sentará no seu trono glorioso. Vocês foram meus seguidores. Também se assentarão em 12 tronos para julgar a tribo de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pais, mãe, filho, propriedade, por minha causa receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. Jesus está falando aqui agora, então, em relação ainda ao reino dos céus, e um homem vira para ele: Deus abençoa, viu, Silésio? Vai com Deus. Eu sei que muitos já têm que ir para o trabalho, hoje eu passei do horário. Se você precisar sair, que Deus te abençoa, viu, meu irmão? Depois você entra e assiste o finalzinho, já estou terminando. Jesus está falando aqui que teve um homem que guardava os mandamentos, virou para ele e falou assim: Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus vira para ele e fala assim: não mate, não roube, ou seja, guarde os mandamentos. Aquele homem vira para Jesus e fala: mas Jesus, tudo isso eu tenho feito, o que mais eu preciso fazer? Jesus vira para ele e fala assim: se você quer ser perfeito, se você quer ser completo, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Quando Jesus fala isso, Jesus não está falando que era para ele de fato vender tudo que ele tinha, mas Jesus estava falando assim: filho, desprenda o seu coração dessas coisas terrenas. Você é um homem que tem guardado os mandamentos, mas o seu coração ainda está na sua riqueza. E aí ele vira e fala assim que aquele homem, ele abaixou a cabeça, ele foi embora triste. Por quê? Ele era dono de muitas propriedades, ele tinha muitos bens. E aí Jesus continua falando: é muito mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. No passado, era pregado muito isso, que rico não ia para o céu, que nananã, e as pessoas davam muita ênfase nisso. E hoje se fala muito pouco, hoje pelo menos eu vejo falando muito pouco sobre riqueza, que um rico não entrará no reino dos céus. Eu acho que a gente não tem que ir para os dois extremos. Não é que nenhum rico vai entrar, mas também não é que todos vão entrar. Porque se Jesus ele fala acerca disso, é algo que nós precisamos ponderar, é algo que precisa ser levado em consideração. E o que Jesus está querendo dizer é que para um rico é muito difícil ele abrir mão de toda essa riqueza, de todos esses desejos para caminhar com Jesus. Eu já falei isso aqui uma vez. Rico tem muita atividade. Rico é cheio de festa, rico é cheio de coisas para poder fazer e muitas das vezes eles colocam isso na frente de Deus. É aqui que a palavra está nos alertando. É sobre isso que ela está falando. Jesus está falando assim, ó,
É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha. E buraco da agulha, gente, para quem não sabe, não é agulha de costurar não, tá? Porque aí seria impossível. Um camelo nunca passaria pelo buraco de uma agulha. Mas buraco de uma agulha era um portal onde as pessoas passavam, era tipo uma porta da cidade, onde as pessoas entravam. Todo mundo passava com facilidade. Mas um camelo, para passar, ele tinha que abaixar o pescoço. E você dobrar o pescoço de um camelo é muito difícil. Você fazer isso aqui, ó, com um camelo é muito difícil. Por isso que Jesus fala, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, os ricos entram também no reino. Porém é difícil, por quê? Muitas vezes eles se apegam à sua riqueza. E é isso que Jesus está nos alertando. É sobre isso que Jesus ele fala, não cometa tais coisas. E aí os discípulos viram para ele e falam assim, Jesus, mas tudo isso nós temos feito. Nós largamos nosso pai, nossas mães, nós estamos seguindo ao Senhor. Eu creio que aqueles discípulos, eles meio que naquela hora, eles deviam ter se ensoberbecido e falado assim, tá vendo? Nós largamos tudo isso por conta dele. E aí, Deus, qual que é a nossa recompensa? Jesus fala, vocês se assentarão comigo, vocês julgarão comigo no meu trono, no dia que eu me assentar no trono, vocês estarão lá, mas aquele que larga seu pai, sua mãe, tudo por conta de mim, ganharão 100 vezes casas e terão ainda a vida eterna. Ou seja, o que eu vejo aqui? Eu me enxergo muito nisso, sabe? Eu abri mão do meu trabalho, eu me formei e não quis exercer a profissão porque Cristo me chamou para cuidar de vidas. Se você está me conhecendo agora, eu formei geologia. E eu tive que abrir mão porque Deus falou assim, você vai cuidar de vidas. E eu abri mão, gente. Eu saí da minha casa, minha mãe mora em Itabirito, meu pai mora em Itabirito, meus irmãos estão lá. Eu moro em Belo Horizonte, sirvo na igreja, vivo em prol do reino. Tudo aquilo que envolve Jesus, eu estou envolvida. Eu larguei tudo que eu tinha para viver aquilo que Deus tem para mim. Vivo na dependência de Deus. O meu salário quem paga todo mês é o Senhor. Todo mês eu vivo da providência daquilo que Deus me dá. Larguei tudo, mas há um privilégio muito grande nisso, porque eu ganhei 100 vezes mais casas. Olha, você em troca ganhará 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Quais são essas 100 casas que eu ganhei mais? Para mim é tão gostoso quando eu vejo um irmão que me convida para tomar um café. Às vezes eu vou viajar para um lugar e o irmão fala assim, Raira, pode ficar aqui em casa. Raira, vem tomar um café aqui comigo. Raira, vem almoçar aqui em casa. Antes eu tinha só minha casa para poder almoçar. Mas quando eu começo a servir no reino, eu ganho 100 vezes mais casas. Eu considero que a propriedade do meu irmão também é minha, porque ele me deixa ser participante daquilo que ele tem. Um sítio do meu irmão também é meu. A casa do meu irmão também é minha. Eu falo que o pastor Marcelo, na casa do pastor Marcelo tem piscina. E toda vez que a gente chegar lá e falar assim, pastor, posso usar a piscina? Ele deixa. O pastor é um irmão. Toda vez que eu virar para ele assim, posso fazer isso? Posso. Tem irmão que eu falo assim, vou marcar um café lá na sua casa. E o irmão fala assim, tá ok, Raira, tá tudo certo. Eu tenho essa liberdade. Não conseguiria comprar 100 casas, mas o fato de um dia eu ter largado a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, fez com que eu ganhasse irmãos, outras casas no reino. É disso que Jesus está falando. Pedrão, você largou seu pai e sua mãe, mas nós estamos aqui nessa caminhada na terra. Você ganhou muito mais. Outras 100 casas, 100 irmãos que vão dividir daquilo que eles têm com vocês. Amém, amiga? O Galileu também é meu. Um sítio, né, Polly, que você tem. Eu acredito nisso, gente. Que aquilo que o meu irmão tem, eu tenho junto com ele, se ele me deixar ser participante. É isso. E assim nós encerramos o estudo de Mateus 18 e 19. Se você chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Gente, era para eu estudar 1 hora só, mas os versículos de hoje e a explicação estendeu um pouquinho. Eu peço que o Espírito Santo continue ministrando sobre a vida de vocês poderosamente. Se você achou que isso é relevante, tira um print, posta, marca seus amigos, convide alguém para estar aqui amanhã, em nome de Jesus, tá? Vou dar um sorriso, vou consertar aqui que eu tô encurvada na cadeira. Ai, ai, ai. Folgada, né? Tirou print? Se eu tiver saído com a boca torta, não posta não, tá? Tem que estar com um sorriso. Deus abençoe vocês. Vamos orar e falar com o Pai? Papai,
Mais um dia nós estamos aqui concluindo na tua presença o estudo de Mateus. Eu aprendi muitas coisas estudando Mateus de hoje, Pai, o versículo, o capítulo de hoje, mas eu sei que o Senhor ainda tem mais coisas para poder revelar no nosso meio. O Senhor não se limita a 1 hora, Pai. O Senhor é disponível, o Senhor tem infinitas riquezas para entregar acerca da tua palavra. Pai, nos posiciona no lugar que é devido, nos coloca no lugar mesmo de sermos como crianças, Pai. Eu oro em cima dessa palavra que nós aprendemos hoje. Nos deixa ser simples, íntegro, humilde, Pai, alegres, assim como as crianças são, totalmente dependentes de seus pais. Nos faça ser totalmente dependentes do Senhor. Deus, em nome de Jesus, traga a revelação de quem o Senhor é. Nós queremos andar numa vida reta, Pai. Assim como o pecado, ele causa destruição, a santidade, ela traz grandes benefícios, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por uma geração santa. Eu oro por um povo eleito que vai ser todos os dias apaixonados pelo Senhor. Pai amado, nos livra de ser pedra de tropeço na vida do nosso irmão. Pai, nos ensina a renunciar, nos ensina a abrir mão do nosso direito para que o nosso irmão não venha cair em pecado. Deus nos ensina a resgatar o nosso irmão, ir atrás da ovelha perdida, a chamar um irmão, a chamar dois, apresentar diante da igreja, mas nunca, Pai, nunca nos deixa considerar que nós somos melhores do que os nossos irmãos. Não deixa a gente expor o pecado do nosso irmão, que nós possamos mesmo ser como a tampa do caixão. Se uma conversa chegar até nós, que nós venhamos tratar o problema, mas não espalhar ele para toda a igreja, espalhar ele para toda a sociedade. Nos deixa ser diferentes, Pai. Em nome de Jesus, vira uma chave no nosso coração hoje, vira um motor dentro de nós hoje, para que nós possamos prosseguir com o coração reto. Jesus, ele nunca expôs ninguém. Jesus nunca ofendeu ninguém, Pai. Então nos deixa ter esse coração. Nós não queremos ser superior, mas nós queremos considerar o nosso irmão superior a nós mesmos. Nos dê a graça de avançar no dia de hoje. Abençoa, Pai, o trabalho daqueles que vão para o trabalho agora. Abençoa o propósito, a missão daqueles que estão indo, Pai, completar a carreira de hoje. Em nome de Jesus, eu abençoo a casa, Pai, dessa pessoa que entrou aqui hoje. Meu Deus, daqueles que estão aqui pela primeira vez, que eles possam ser edificados, Pai, não porque eu sou boa, mas porque é a palavra do Senhor que está sendo ministrada, a palavra do Senhor que está sendo pregada. Toda glória, Pai, toda glória, todo louvor que tem nesse estudo, eu entrego a Ti nesta manhã. Meu Deus, que toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Nós declaramos que o Senhor é bom, digno de ser glorificado, exaltado. Tu és, Pai. Muito obrigado por esse privilégio. Eu te agradeço por essa oportunidade e pela vida de cada um dos meus irmãos que assistiu aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, viu? Muitos já saíram. Hoje, meu Deus, misericórdia, quase 1h30. Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, sanguíneo não pode fazer live não, gente. Fala demais. Que Deus abençoe o dia de vocês, tá? Faça um excepcional dia, que hoje seja mais um dia de avançar no reino. 1000 beijinhos, 1000 beijinhos. Um beijo, o queijo. Até amanhã. Primeira vez assistindo o estudo de Mateus Uhul. Glória a Deus, Mairinha. Fico feliz, viu? Fico feliz. Beijo, Tívia. Tem muita gente nova aqui. Fico muito feliz, viu? E Irene, você tá aqui até o final. Débora também. Deus abençoe vocês, tá? 1000 beijinhos, 1000 beijinhos. A música eu vou mandar lá no grupo, tá? Se você não tá no grupo ainda, vou postar a live, coloco o link do grupo e vocês entram lá que eu mando a música por lá. Música e tarefa, tá? Todo dia tem tarefa do dia. É isso. É isso, pessoal. 1000 beijos, 10.000 beijos, 10.000 beijinhos.